A gente gosta de ver o passado. Quem era a pessoa? Então começa contando onde você nasceu, quando, como... O que a galera já sabe hoje em dia, que você... É um cara muito legal. Muito bem sucedido, um cara divertido, ganha milhões. Para as pessoas assim, na rua pra conversar. A gente tem tudo isso aqui. Gente, meu Deus, arquivo confidencial, bicho. Mas a gente quer saber um pouquinho antes. Essa época, antes de chegar na internet, quem era o Misha? Boa, eu sempre fui um cara muito extrovertido, desde sempre. E os meus pais, principalmente minha mãe, tinha muito medo. Sempre fui muito extrovertido, mas bem mineirinho no meu cantinho. E os meus pais, especificamente minha mãe, tinha medo disso atrapalhar nas minhas relações interpessoais, né? De conseguir uma namorada, de conseguir um bom emprego. Então ela sempre ia tentando me empurrar pra alguma coisa pra eu poder começar a ser mais expansivo mesmo, me expressar mais e não ficar só escrevendo, porque eu sempre fui muito de escrever. E aí, como a minha família tem jogadores de futebol, mas não nessa... Hoje em dia, ser jogador de futebol é muito bom, que os caras ganham grana pra caramba. É na época que a galera jogava por amor. Então, meus tios avós eram jogadores. Jogaram no Flamengo, jogaram no Grêmio. Que legal! No Corinthians, no Galo lá. E aí, a minha família respira o futebol, né? E eu pensei, cara, vou ser futebol também, porque é um caminho um pouco mais fácil já por causa da influência dos meus tios. E aí, vivi minha vida toda pro futebol e eu achava que eu ia jogar no Barcelona. E aí, entra a história do curso de espanhol por correspondência. Não existia curso online, porque nem internet existia na época ainda. E aí, eu comecei a fazer curso de espanhol por correspondência. E jurando, isso eu tinha uns 12 anos, eu acho. Jurando que eu ia ser jogador, ia jogar no Barcelona e eu precisava saber espanhol. Você aprendeu? Certo? Aprendeu? O espanhol sim, né? Sim, aprendi demais. Tanto que eu já dei palestra em espanhol já na Espanha. Mentira! Foi. Depois a gente chega nessa parte. Tá bom. Aí, fui tentando levar minha vida toda como futebol. E aí, eu não tinha trabalhado ainda. Eu fui trabalhar mesmo aos 19 anos, porque eu fui até as últimas. Só que na época eu não era uma pessoa bonita igual eu sou hoje. Eu não era bonito. Por que você riu? Não era bonito assim hoje, não era bonito assim. E aí eu arrumei minha primeira namorada aos 17 anos. Muito linda, maravilhosa. E aí eu tava quase pra poder ir pro Rio de Janeiro pra jogar no Fluminense. E eu comecei a namorar. E eu vivi um ponto de inflexão aí do tipo, ou eu continuo com ela, ou eu vou mudar pro Rio pra poder jogar bola. E aí eu decidi ficar com ela, porque eu pensei, pô, um mulherão desse eu não vou arrumar de novo. Mas não dava pra levar junto? Não dava, a gente era muito novo. Eu tava, sabe, 2 meses de namoro. Entendi. Naquela paixão, sabe? E aí eu decidi, falei, cara, agora eu preciso trabalhar. Sempre fui empreendedor desde sempre. E minha família é muito dividida. O lado do meu pai, 100% empreendedor. O lado da minha mãe, todo mundo concursado. Então imagina a loucura que era. Minha tia dando indireta de concurso, né? Na época tinha uns jornal só de concurso, né? Chegava, botava lá em cima da mesa. Dá uma olhadinha aí em alguma coisa. Que tem concurso. E eles ficaram enchendo minha paciência de concurso. Mas eu nunca gostei. Eu sabia que eu não tinha nascido pra poder viver preso numa gaiola, com a tal estabilidade e tudo. Só que eu tinha que trabalhar, tinha que levantar a grana. E aí eu comecei a trabalhar na farmácia do SUS. Meu primeiro emprego foi na farmácia do SUS, que acredite doideira. se quiser. Farmácia do SUS, pegando aquelas receitas gostosas, todas sujas de cocô. Assim, ai, que delícia, saudades. Nossa. E aí aprendi, trabalhei. Eu fiquei lá, eu acho que uns 6 meses, Uns 6 meses. E aí, logo na sequência, eu migrei dentro da própria prefeitura de Santa Luzia, que é uma cidade da região metropolitana lá, de Belo Horizonte. Migrei pra parte de TI, né? Que eu pensei, cara, eu vou mexer com computador. Porque eu era muito criativo, gostava de mexer com computador. Eu falei, eu acho que eu vou ser TI. E aí, comecei a formatar uns computadores lá dentro da prefeitura e logo vi que era muito chato, porque um serviço era a mesma coisa, muito monótono, não tinha lugar pra poder crescer. E aí eu pensei, cara, vou empreender. Saí pra poder tentar montar uma agência de publicidade. Isso tudo com 19 pra 20 anos. E aí, a minha agência de publicidade, ela fazia cartão de visita e folheto. Era isso que eu fazia. E aí eu fui tentando, vi que não dava grana também. E eu tive que tentar ser alguém na vida, né? Porque na época minha família ainda ficava, tem que fazer faculdade,
Faculdade. Que sua família achou, principalmente seus pais, seus tios, que era do mundo do futebol, quando você decidiu não ir pela namorada? Teve algum conflito na família? Não teve conflito, até porque eu não era tão bom de bola quanto eles. Entendi. Entendeu? Os tios estavam ali. Não, boa escolha, menino. Ainda bem que você não foi. Mas eu era esforçado, sabe? Eu era esforçado. Qual que foi o rolê desse do futebol? Eu comecei como goleiro. Eu sou relativamente alto, né? Comecei como goleiro. Só que ali com uns 14 pra 15 anos, eu comecei a falar, pô, goleiro só sofre. Goleiro não fica famoso. Quem fica famoso é o atacante. Eu fui... Com 14 pra 15 anos, eu quis ir pra linha. Eu falei assim, não, eu vou jogar na linha. E aí que o desastre começou a acontecer. Mas aí depois que eu larguei, aí a pressão foi toda pro meu irmão também. Que agora vamos botar seu irmão e tudo mais. E aí eu larguei de mão. Continuei jogando de forma bem informal, quanto eu jogo até hoje. Mas eu precisava fazer grana. Só que nessa época, quando eu tava ali pra escolher a minha faculdade, eu já tava com o meu cartãozinho de crédito. E completamente afundado em dívida. Eu precisei, sei lá, de 8 meses pra poder ficar endividado com cartão de crédito. Tanto que eu fiquei 10 anos com meu nome sujo. Mentira! 10 anos. Eu fui limpar meu nome ano passado. Que foi quando eu falei assim, agora eu tenho grana pra poder limpar meu nome. Então, dos 19 anos até os 27 pra 28, fiquei com meu nome sujo. Tudo isso por causa de descontrole financeiro. Minha família nunca lidou muito bem com grana. Né, eu não tive essa educação financeira de guarda isso, aquilo, outro. Era tipo, gasto que tem, paga as contas atrasadas. Pra vocês terem uma ideia, eu sabia exatamente a conta de internet, eu sabia quantos dias eu poderia ficar sem pagar antes de cortar. Só que eu sabia essa coisa. Era cronometrado. Quando faltava um dia pra poder cortar, eu falava, agora eu posso ir lá e pagar. Então eu tive muito problema com dinheiro desde o começo. Mas só uma coisa, isso é uma coisa que não é você, né? Exato. Eu acho que eu falo pelo Braulio, por mim. Sim, eu já passei por isso, tipo, já. Eu sempre, até há alguns anos, eu achava que tudo que eu ganhava era assim. Eu ganhava, eu pagava o que tinha, e o que sobrava eu podia gastar com o que eu queria, sobrou. Eu não queria. Ali na conta, sem fazer nada. Tipo assim, tá aqui, vamos gastar.